Olha só, DTF é incrível, né? Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho, eu e uma pessoa muito especial falamos um pouquinho sobre o que é o DTF, quais são os insumos, enfim, inclusive foram dúvidas que vocês deixaram, né, a partir do nosso primeiro vídeo de DTF do canal, né, vou deixar aqui em cima o card onde o nosso professor e amigo Moacir Ferreira foi lá em Goiânia e mostrou um pouquinho do que é o DTF, e nesse vídeo é em cima das dúvidas que surgiram desse primeiro vídeo. Bom, e aí é o seguinte, eu estou gravando, né, aqui, mas a gente já fez a realização dessa captura, né, e infelizmente tivemos um probleminha com áudio, certo? Já deixo claro aqui, mas vai ficar o áudio do celular, né, da onde a gente fez a captação original, e vai dar para você escutar bem direitinho, mas já fica esse alerta aí que você vai sentir uma diferença dessa tela aqui para quando a gente for conversar aí com o nosso parceiro Shishiro da Sinetec, tá bom? Então veja aí o bate-papo, veja as dúvidas, e eu quero que você deixe mais dúvidas aqui abaixo, porque agora com relação a áudio não tem mais desculpa, novos equipamentos, ou seja, investimento para que a gente tenha mais bate-papos de qualidade para tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Então confere aí e no final eu volto. Bom, então eu estou aqui na Sinetec, né? Então quero agradecer desde já a Sinetec e ao Shishiro, que é o diretor, né, o responsável aqui pela Sinetec, para abrir as portas aqui para a Escola PhD de Impressão e saber um pouquinho mais do que é esse DTF. Tenho certeza que nesse vídeo você vai ter uma visão bem mais próxima, né? Tá vendo que a gente vai dar praticamente uma continuidade do vídeo anterior, que o Moacir foi lá na Mix, na Comercial Mix, nosso parceiro Rogério lá de Goiânia, e pegamos alguns questionamentos que a gente vai abordar nesse vídeo, tá? Então esse vídeo ele vai ser super completo, tenho certeza que você vai usufruir bastante sabendo o que é o DTF. Então primeiramente quero agradecer aqui o Shishiro por abrir esse espaço, abrir a empresa Sinetec para que a gente possa saber um pouquinho mais sobre essa tecnologia, né? Então Shishiro, diz aí um pouquinho do que é a Sinetec, mostra um pouquinho aí para a gente que está aqui no canal, saber um pouquinho quem é o Shishiro, quem é a Sinetec e por que ele pode falar com tanta propriedade dessa nova tecnologia aqui no Brasil. Primeiramente, obrigado PH pela também oportunidade de estar abrindo esse espaço e para que possamos desenvolver esse produto novo, né, que apesar de já termos uma ideia, já temos uma certa prática, ainda está em desenvolvimento. A Sinetec tem 11 anos já de existência aqui no Ceará. Nós viemos com o propósito de atuar na área de comunicação visual, primeiramente, e logo na sequência nós tivemos já o contato com a área de sublimação. E também muito rápido a sublimação aqui no Ceará ela acabou dominando o negócio, né, em relação à comunicação visual em questão de volume, né? Sim. Papéis, tintas, tudo num volume maior. Então desde lá a gente vem atuando forte nessa área têxtil, né, mas exclusivamente com sublimação. Entendi. Demoramos um pouco a entrar nessa questão do DTF, porque nós queríamos transferir para os nossos clientes o máximo possível de garantia, de segurança com relação ao funcionamento do kit, que não é apenas um produto, né? É um kit completo. Sim. Não adianta você ter uma impressora boa com os insumos de qualidade inferior, que vai acabar comprometendo o resultado, né? O produto final. Entendi. E aí, então, assim, pelo que eu entendi, vocês começaram aí há 11 anos atrás pela comunicação visual e logo em seguida a sublimação em grande formato e largo formato ele entrou na empresa, é isso? Isso, exatamente. Sei lá, em números nós tínhamos 10% destinado para a sublimação e em questão de meses o percentual de negócio gerado na empresa superou os 60%, tudo voltado para a área de sublimação. Lembrando que a gente está aqui em Fortaleza, no Ceará, e o polo têxtil aqui é muito forte, né? As feiras da madrugada, aí, que é muito conhecido para quem vem adquirir
roupas aqui para revender no seu estado, enfim, ou loja online. Então a sublimação, a gente percebe a presença muito constante desse tipo de negócio, né? Fora as empresas que têm a sua própria marca, que trabalha a própria marca e não somente venda de roupa no geral, né? tecidos corridos também, né? Então a questão têxtil em Fortaleza, especificamente, ela é muito forte, né? Precisamente em número, em volume de dinheiro, né, envolvido nos polos, não consigo te mensurar, mas aqui está entre o terceiro ou o quarto polo têxtil do Brasil, né? Segundo a gente escuta falar por aí. O vídeo ele vai para o Brasil inteiro, as pessoas não se localizam muito fácil, mas aqui no Ceará, especificamente, o pessoal do norte, como o Pará, sim. E o meio norte, ali, o Maranhão, Piauí, vem todo mundo comprar por aqui. Sem falar nos nossos vizinhos aqui mais para baixo, né, do Pernambuco, que também acaba fazendo esse intercâmbio, né? O pessoal daqui compra de lá compra daqui e vai fazendo com que movimente o mercado, né? Legal. Bem forte. Bom, então é o seguinte, vocês já viram, né, que a Sinetec tem respaldo aí no grande formato e eu acho que isso habilita, tenho certeza que isso habilita para o DTF, porque o DTF a gente vai ver aqui tanto nessa primeira conversa e daqui a pouquinho a gente vai para a área de produção aqui, ver uma DTF em ação. E ele tem muito do grande formato, né? Tem bastante do grande formato, tem peças ali que trabalham também na parte sublimática, enfim, né? Então eu tenho certeza que esse vídeo vai agregar bastante, porque a gente tem uma pessoa, né, uma empresa que é experiente já aí no mercado de grande formato, certo? Bom, Xixi, vamos falar então de DTF. Eu peguei aqui, fiz uma colazinha, como eu mencionei, já temos um vídeo aqui no canal. Esse é o segundo vídeo que a gente está abordando aqui no canal. Pode ser que quando você esteja vendo agora tenha 300. Mas é o seguinte, me perguntaram sempre, quando é que tu vai falar do DTF? Quando é que tu vai falar do DTF? E aí eu sempre, a resposta é a seguinte, tem um canal desse, atualmente, né, em 2023 aqui, a gente está com 10 mil visualizações dia. Então qualquer informação desencontrada, qualquer informação que não seja respaldada de responsabilidade, ela pode causar um estrago na vida de uma pessoa. A verdade é essa. Então, assim, todas as informações que eu trago aqui, ou experiência própria, né, 90% da experiência própria, ou de muita confiança. Então, por isso que até então eu não tinha trazido para o canal conteúdos de DTF, porque eu não tinha nenhum tipo de experiência na área. A verdade é essa, né? E aí, para isso, a gente foi para parceiros de confiança. Então o Moacir foi lá na Comercial Mix. Hoje eu estou aqui na Sinetec, né? Então não tenho nenhum medo de levar esse conteúdo para você nesse vídeo. E aí estou com alguns argumentos aqui, algumas dúvidas, enfim, oriundo do primeiro vídeo, né? Então acho que a gente vai conseguir sanar boa parte aqui dessas dúvidas, tá bom? Então, basicamente, para começar, o que é o DTF? O que é o DTF? Essa sigla? Porque a gente estava acostumado também, já estava um pouco acostumado com DTG, né? Aí vem logo o DTF, né? E inclusive eu estou aqui com uma camiseta aqui do PEV Show em DTG, né? Confeccionada lá pelo nosso parceiro da Camisetas Rápida. E então esse aqui é DTG, que é uma impressão direto no tecido, em um algodão e propriamente dito, né? Já o DTF, ele é uma impressão em um filme, é isso? Exatamente. É a grande diferença dos outros processos, é o filme, que é basicamente impressão sobre um filme muito fino, onde tem como objetivo diminuir o máximo possível de toque na impressão. É você fazer uma impressão onde não fique o relevo e se aproxime ao máximo possível do que nós temos na sublimação. Por isso, a impressão direta no filme. Tá, então uma objeção que você pode ter aí é sobre o toque do DTF. Então, o que o Xixi acabou de falar aqui,
a gente dentro do pequeno formato chama assim, e o toque? É toque zero? Né? Então, é toque zero? Então, o que a gente que o Xixi está falando aqui é que a camada de tinta que vai nesse filme é tão superficial que quando vem para o tecido ele se aproxima muito do chamado toque zero, né? Isso é interessante. Então, o DTF nada mais é do que uma impressão em um filme, né? Então é o direct to film, né? Direto no filme, esse é o DTF. E aí, como ocorre, outra dúvida, como ocorre o processo, né? Como é que esse processo, já a gente vai para a área de produção para ver na prática, mas como é que ocorre esse processo? A impressora, a gente já sabe que ela vai no filme, depois disso, como é que funciona? É importante ressaltar que a diferença da impressora praticamente não existe. É uma impressora comum, onde tem uma tinta específica. Ela vai imprimir normalmente, no caso desse equipamento nosso, imprime colorido. Por último, ela joga a camada de branco onde o cliente entende que quer, que precisa aquela camada de branco. E ainda a tinta fresca, né, digamos assim, ainda não curada, é jogado, adicionado o pó de poliamida, que é quem vai fazer a cola no tecido. Né? Que vai virar a cola. Que vai virar a cola. Certo. Então, assim, não tem diferença em relação ao processo de impressão. É uma impressora jato de tinta normal. Certo. Então, é uma impressora jato de tinta que vai ser impressa no filme, depois vem um pó de poliamida, que esse poliamida vai virar a cola termoativa, né? Que a gente vai aplicar para fazer a aplicação no tecido, como foi aplicado aqui. Ela foi uma cola termoativa, ou seja, com uma prensa. Isso. Vai os três processos, né? A temperatura, a pressão, que também é bem importante, e o tempo, né? Sim. Nesse caso aqui já tem uma receita específica, né? Tanto para tecido já tinto, né? Quanto para sublimação. Existe uma diferença para não haver a transparência do branco, né? Certo, entendi. Mas para sublimar o branco, né? Entendi. Então assim, para você que acompanha aqui o canal, já sabe muito bem o processo de sublimação. Tem temperatura e pressão, só que a sublimação, a tinta sublimática, ela só ancora, ela só tinge tecidos em poliéster, né? Então a gente já tem aqui uma outra situação. O DTF já não ficamos limitados com o poliéster. Então agora a gente já pode ir com o algodão, já podemos... E está sendo feito vários testes, a verdade é essa, né? Ainda, porque assim, o DTF ele é antigo, sim, mas nesse mundo, principalmente Brasil aqui, ele está muito recente, ainda em 2023. Então está sendo feitos testes, estava conversando aqui nos bastidores com o Xixi, de alguns testes que estão sendo feitos, inclusive em nylon, né? Bolsa, né? Uma coisa bem bacana, tá bom? Uma grande dúvida também é o custo dessa impressão. Então, vou pegar uma aqui para você entender como é que tá tá aqui o filme, a tinta, e aqui a tinta está coberta pelo poliamida, né? Exatamente, tem branco e poliamida aqui por trás. Certo, ótimo. Então assim, vamos falar hoje, se a pessoa adquirir o equipamento aqui com a Sinetec, qual seria o custo dessa impressão, né? É isso que as pessoas querem, né? Porque assim, eu adquiri, mas agora qual é o custo? Quanto vai custar a minha impressão? Primeiro que é o seguinte, trabalha-se com bobinas, né? Trabalha com bobinas de filme. Tem bobina de 30, bobina de 60, como é que funciona as bobinas? Hoje os dois formatos padrões da DTF é de 30 e de 60 centímetros. O equipamento que nós adquirimos aqui é o de 60 centímetros, então é o que tem a boca maior, né, mais larga. Em relação à precificação do custo, o software ele tem uma função chamada de estimativa de tinta. Ou seja, o que pode variar nessa impressão é a tinta. A quantidade a área a ser coberta, consequentemente é o que vai mudar. Então, previamente, você pode ter esse custo muito próximo da realidade antes mesmo de imprimir, que é uma estimativa. O software calcula isso daí. Ótimo. O que nós temos de custo fixo? O fio, não importa, né, se é muito ou pouco a cobertura, vai ser sempre a mesma área quadrada de fio. Perfeito. Tempo de impressão, a energia, esses custos eles são fixos. Agora a tinta oscila muito. Certo. Então,
precificar, falar o valor exato de uma impressão, é o software que consegue falar em cada impressão. A gente estava conversando aqui nos bastidores e está em média, depois a gente pode corrigir ou não, mas é uma média de um metro linear, 40 reais. O custo do metro linear, né? Então seria mais ou menos isso. Agora, por exemplo, quanto por exemplo, de uma logomarca dessa vai num metro linear? Então, assim, vai depender do tamanho da estampa também, né? Exato. A aplicação ali que vai viabilizar ou não a aplicação do DTF na produção do cliente, né? Por exemplo, eu fiz um vídeo que está aqui no canal de uma máscara, né, bem no meio da pandemia. Na máscara é aquela palavrinha fé em filme de recorte. Então deu meio centavos por palavrinha, com o filme da Flexfilm. O que isso quer dizer? Que logicamente, quanto maior a sua estampa, maior vai ser o valor dessa estampa, né? Mas a gente está falando aqui em média de 40 a 45 reais com os insumos aqui da Sinetec de tinta, que os insumos tinta, o filme e o poliamida, né? Em média 40 a 45 reais por metro linear, certo? Aí vai você aplicar na sua marca, né? Se você tem uma marca de roupa, ou se você vai trabalhar, por exemplo, comprando uma máquina dessa, terceirizando a impressão do metro. Então hoje a gente já vê esse movimento de algumas pessoas adquirindo o equipamento para trabalhar o metro aí, mas aí já fica aí vamos dizer assim, uma ideia de preço, tá? Tem aqui valor do equipamento, isso aí é muito comum, vou deixar o link abaixo aqui para que você converse aqui com o time da Sinetec, porque esse vídeo está em 2023, mas se você tiver em 2025, com certeza os valores serão outros, né? Insumos, basicamente insumos filme, tinta, as 4 cores, né? A tinta branca e poliamida. Né? E o poliamida, certo? Esse poliamida vem, eu estou vendo que tem aqui, né? O poliamida vem no quilo? Hoje está fracionado já aqui tem só 1 quilo desse tamanho. 1 quilo. Antes vinha em 5 quilos, né? Os clientes começaram a solicitar que viesse fracionado ou menor. E agora está disponível em quilo, né? Eu sei que daqui a pouquinho a gente vai lá para a área de produção, mas eu tenho uma curiosidade. Eu acho que esse poliamida, pelo que eu estou vendo aqui, ele só vai grudar aonde tem tinta. Exato. Consequentemente, por exemplo, o que pegou aqui de poliamida que não ficou, ele se perde, ele fica na máquina, como é que o equipamento ele tem um dispositivo chamado batedor, que realmente bate, né, vibra ali o filme depois de impresso, e que ele espere a poliamida que está alojado na área que não é para ficar. Que não é para ficar. Consequentemente, a poliamida vai para outro. Ele cai e ele é recolhido e volta a ser utilizado. Né? Ou seja, não tem perda nenhuma. Não tem perda. Isso é interessante, né? Isso é interessante, porque aí a gente consegue ter um cálculo mais exato ainda, né? Porque assim, se o software, pelo que eu entendi, o software ele vai dar uma ideia de tinta, das tintas. O poliamida, 1 quilo desse, a gente vai conseguir visualizar logo quanto ele vai fazer ali de metro, né? E o filme também é lógico, né? O tamanho dele, né? Quanto ele vai ser impresso ali. Legal. Bom, e aí isso aqui são as dúvidas um pouco assim, bem características, né? De saber o que quanto custa. E tem algumas dúvidas aqui um pouco mais específicas, né? E a primeira é o seguinte: quais superfícies podemos usar o DTF? Apenas em tecido? Então, assim, com o nosso público aqui, gente, que é o público do presente, do brinde, né? Então, ele quer saber o seguinte: isso aqui é mais ou menos isso que eu posso identificar. Ele quer saber se isso aqui eu posso colocar num copo long drink, se eu posso colocar numa caneca. Essa tecnologia ela é destinada para a área têxtil, né? Para tecidos. O DTF que vai aplicar na situação do brinde é o DTF UV, que já é uma outra impressora, um outro tipo de tinta e cura também desse material. É DTF UV. Então, olha só, tem o DTF que você está vendo. Mas eu fiquei sabendo que o DTF também vai em caneca, copo. Então é o DTF com a tecnologia UV, certo? Então essa aqui, a DTF que a gente está mencionando nesse vídeo, ela é para a área têxtil, tá bom? Tem uma impressora T1110, aqui eu já sei do que se trata e gostaria de saber se ela tem condição de fazer esse trabalho em DTF. Aqui é a velha adaptação, né? Então assim,
o que eu vejo, né? O que eu vi aqui no YouTube? Impressoras L1800 da Epson. Tira o magenta light, não coloca o magenta light, não bota o cyan light e coloca a tinta pigmento, né, da tinta branca, né? Então, assim, adaptação, será que dá certo? Eu vi vários comentários de gente assim que tá muito satisfeito, mas sempre tem um comentário, uma observação, que você, mais ou menos assim, lembrando que não é para amadores. Por quê? A gente que tem um pouco de tempo dentro da área de impressão, a gente sabe, não sei quanto tempo, você que está assistindo, não sei quanto tempo você tem nessa área, mas a gente sabe que o pigmento, e principalmente a cor branca, ele é um pouquinho problemático, né? Isso eu tive recentemente uma DTG, que é a máquina de entrada lá, e assim, mesmo no local climatizado, a gente estava precisando fazer limpezas de cabeçote todos os dias. O que isso significa? Muita tinta indo embora. Exato. Basicamente, a grosso modo, o que acontece com a tinta branca é decantar. Vai ficar a parte líquida na parte de cima e a massa da tinta que vai fazer o pigmento mesmo vai ficar tudo para baixo. Então, assim, em um equipamento que não tem um dispositivo de recircular essa tinta, de bater essa tinta, de misturar ela para deixar homogênea, vai ter problema. Entendeu? Mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde vai ter problema. Por que quando instala é sucesso, funciona e satisfaz? Porque a tinta ali está em movimento, você acabou de abastecer, puxou, né, fez link fio lá na máquina, então a tinta está homogênea, ainda está normal. Certo. Mas com o passar do tempo, parada, ela vai decantar naturalmente, não tem jeito. Entendi. E um maquinário profissional de DTF, ele tem algum mecanismo para que evite isso? Exatamente. O equipamento que nós optamos de trazer, ele tem um batedor de tinta no reservatório principal. Além do batedor, tem uma bomba que manda essa tinta para a cabeça de impressão e recolhe ela de volta. Ou seja, o que não está sendo usado pela cabeça, de qualquer maneira, ele ainda está em movimento. Está em movimento, sempre. Porque permaneça homogêneo o tempo todo a tinta. Tá, então, isso aí é realmente algo que foge do meu conhecimento, então pode ser isso que aconteceu com a minha DTG, que não era uma DTG adaptada, mas que com frequência a gente precisava estar fazendo limpeza de cabeçote, né? Então de repente não tinha esse sistema de bater, não sei, eu não pode ser ou a frequência com que ele estava fazendo esse movimento estava sendo insuficiente para manter a tinta, sei lá, em estado líquido, né? Tá, então a gente consegue, nesse dispositivo a gente consegue ajustar o tempo de batida? Exatamente, se você tem menos trabalho, você não está trabalhando com tanta frequência, você pode diminuir o tempo, ou seja, aumentar a frequência dessa circulação, para que evite a decantação da tinta. Tá, interessante. Então assim, ficando bem claro aqui, o adaptado, eu particularmente não iria para adaptado, nem fui para o DTG e não iria para o DTF, né? E agora o Xixi acaba de fundamentar, mas pode ser que você que esteja assistindo esse vídeo tem super sucesso e tá tudo bem, tá? Aqui a gente não tá para condenar ninguém, né? Agora, um equipamento que não foi feito para isso, uma L1800, não foi feito para receber tinta pigmento branco, né? E você colocar, logicamente que alguma coisa vai ser alterada, mas tudo bem. Então assim, achei interessante, mas faltou informações, isso é sobre o primeiro vídeo, sobre fornecedores e valores. Aplica em malha PV? A resposta primeiro, aqui tem um contato da Saintec, né, que vai ficar aqui à disposição para você tirar essa dúvida. E aqui a segunda pergunta é se aplica na malha PV, né, que é bem comum também as pessoas quererem aplicar nesse tipo de tecido. PH, até agora o que nós tivemos de resistência na aplicação dessa tecnologia foi tecidos que tem um tal de peeling. Particularmente, eu não sei o que é o peeling, mas ele evitou que a tinta, que o poliamida fixasse, grudasse no material. Certo. Fora isso daí, nylon, algodão, vai tudo fixa e fica lá. Certo. Bom, então assim, a gente está sendo bem transparente aqui, porque como é algo, nesse exato momento tem pouquíssimos vídeos profissionais aqui no YouTube e também está sendo tudo uma questão muito de teste. Já tem empresas, marcas grandes aqui já trabalhando, né, com a Saintec, eu já sei, o próprio Cláudio da Camisetas Rap também aplica aí para várias marcas
mas não deixa de ser algo muito novo ainda. Então isso ainda vai levando um certo tempo e vale sempre a questão teste. Eu sempre falo, testa, tem dúvida, testa, submete, não joga no mercado para venda direto, mas testa, né? Nada mais do que isso, né? Onde pode comprar essa máquina? Aqui na Sinetec. Onde compro tintas de DTF aqui em Fortaleza, também aqui na Sinetec. E aí vem essa questão aqui, que eu acho também que a gente deveria abordar lá na área de trabalho, sobre uma fumaça, né? Porque assim, vamos lá, a gente falou aqui da impressão do filme, um batedor vai jogar o poliamida, mas esse poliamida aqui eu não sinto ele sair, descascar, então é porque ele foi queimado, furado. Certo. Ele, depois de impresso e adicionado a poliamida, ele é submetido a uma temperatura de 70 graus. E é numa esteira, né, contínua, e é justamente nesse momento que cria essa fumaça perguntada aí pelo cliente. Então o que acontece? Essa fumaça tem um sistema de exaustão, o equipamento já acompanha isso daí, ele suga, ele absorve esse material e é filtrado e fica retido nesse filtro, que depois de um certo tempo é necessário trocar. Mas de qualquer maneira ainda sai um excedente que foi necessário a gente adicionar um outro exaustor para puxar essa fumaça que cria nesse processo. Então a gente já está vendo que precisa também o ambiente ser trabalhado, preparado, né? Então quando a gente vai, assim, ó, a gente tenta, eu sempre falo, Xixi, que é o seguinte, cuidado que o teu hábito do pequeno ele vai para o grande também. Então, lógico que massivamente hoje o meu público aqui é o do pequeno formato. Então, quando ele vai, por exemplo, para um grande formato, ele já tem que entender que não é mais opcional um ar-condicionado, né? Talvez assim, já não é mais opcional, ele já precisa, já é obrigatório. E a mesma coisa que quando a gente vai trabalhar num equipamento, numa linha mais profissional não, né? Você pode ser profissional com qualquer equipamento, mas um equipamento realmente uma linha mais maior produção ou chamada industrial, enfim, a gente precisa de ambientes preparados, moldados para que receba, para você não ter problema tanto na produção como também na parte de saúde. De segurança de saúde e no fluxo de trabalho, né? Às vezes você deixa a produção toda desorganizada e acaba que em não saber onde estão as coisas, você acaba perdendo produção e se expondo mais, né? Como a gente sabe, né? É uma tecnologia nova, né? Tá todo mundo desenvolvendo, nós estamos aqui fazendo a nossa parte, o máximo possível buscando informações, mas nós não sabemos o que isso muita coisa ainda, né? Pode gerar. Então a gente é melhor trabalhar com segurança. Bom, é o seguinte, pelos questionamentos que eu tinha do primeiro vídeo, é isso, mas eu acho que ficou bem claro. No final desse vídeo eu vou simplificar todo esse processo e eu acho que cabe agora a gente dar uma olhadinha, literalmente, que o pessoal gosta de ver na prática, né? Eu também estou muito curioso para ver na prática a impressão, ver a máquina, quero ver como funciona esse fluxo, né? Esse passo a passo aí, desde o software, não falando muito do software. Em um outro vídeo a gente pode abordar mais o software, o que é que ele faz, aonde é que ele calcula essa tinta, mas vamos ver o fluxo agora na área de produção, bater um papo mais com as pessoas que trabalham diretamente ali e aí literalmente depois ver uma estampa realmente num tecido, né, para que você tire as conclusões aí também, se o DTF é para você, se você está no momento de adquirir a máquina, se você está no momento de terceirizar, para testar, enfim, temos que ter responsabilidade, né, e é para isso que a gente está aqui no canal da Escola PHD, para levar esclarecimento, mas com responsabilidade. Então vamos para a área de produção? Agora a gente está aqui com a Taline, que é a responsável aqui pela área de produção. Taline, então me fala um pouquinho da velocidade aqui. Como é que é a velocidade de impressão? Há possibilidade da gente alterar? Como é? Sim, o nosso software está calculando aqui a nossa configuração, né? 16, ele oscila entre 16 metros até 18 metros por hora, metro linear, e metro quadrado e oscila entre 9 a 10 metros quadrados, tá? Nossa bobina, como vocês já conversaram, é 60 por 1, o nosso metro linear, então vai
de acordo com a configuração. Aqui eu consigo, no nosso software, eu consigo fazer essa otimização. Entendi. Então esse software ele acompanha a máquina, é isso? Sim, esse aqui acompanha a máquina e esse outro nosso aqui auxiliar acompanha os arquivos. No caso que a gente está rodando lá agora, é esse. Legal. Então, ó, logotipozinho da escola PhD. E vamos dar uma olhadinha agora na máquina rodando aqui. Ó. Aqui, ó. E a parte de trás da máquina, ela é de 60, né? Isso, o tamanho é 60 centímetros, a bobina ela vem com 100 metros. 100 metros. Aí aqui essa máquina ela é para showroom, né? A gente mostra o funcionamento dela para os clientes. Enquanto o cliente também, quando não consegue adquirir a máquina, a gente fornece esse serviço de interação. Legal. Tem alguma, vamos dizer assim, tem algum acompanhamento que a gente tem que estar direto aqui fazendo? Tipo assim, tá rolando a impressão, eu tenho que estar acompanhando? Não, aqui no caso ela segue um fluxo. No começo a gente consegue acompanhar manualmente, né, para poder ela fazer o processo e utilizar depois disso. Mas basicamente o que a gente vai acompanhar aqui é as conferências normais, né, de uma impressora. Verificar a tinta, ver se está tudo ok, nível de tinta de book, verificar o processo lá dentro, né, ver se está caindo a polimídia legal, fazendo a Inclusive vamos para o outro lado aqui. Então aqui fez a parte da impressão, Exato. né? Aqui já temos nosso colega devidamente aqui. E aí ele vem na esteira, é isso? Esse processo aqui é o canal mais climatizado, né? Sim. O usuário serve para separar. A tinta ainda fresca, ela passa por esse compartimento aqui, que esse compartimento onde fica colhendo em pó. Sim. Aqui dentro tem um cilindro que ele fica girando, que é esse processo aqui, se você olhar aqui no painel. Ele cai por 3 segundos, faz uma pausa assim, para depois cair novamente. Tá, então é o seguinte. Aqui é que o poliamida tá indo de encontro à tinta. Aqui. Esse ponto aqui, se você quiser achar aqui, você consegue ver lá. Ah, então o que eu tô vendo aqui é o excesso É o excesso dessa polimídia. da poliamida que vai depois volta pra cá. Aí aqui tem um batedor, certo? Que vai tirando esse excesso. Ah, Onde não entendi. tem a tinta, ela não adere, ela não fixa no fio, ela cai. E ela vai caindo para essas laterais, que aqui nas laterais tem as gavetas que a gente consegue recolher e voltar para cá. Volta pra cá. Legal. E aqui é o nosso aquecedor que vai derreter a polimídia, né? E aqui é o exaustor. E aí ele sai no final do processo aqui. Sim. Bom, pessoal, olha a diferença, por exemplo, de uma impressora L1800, né? Então tem todo um processo aqui, tem toda uma regulagem, né? Para que saia um material de qualidade, né? E outra coisa, produtividade também, né? Então agora só falta a gente aplicar o tecido, né? Então vamos aplicar aqui, agora já o final do processo. Essa aplicação aqui, para quem já conhece sublimação e tal, já é bem característica. Então escolhemos uma arte aqui. Então a parte do filme, né, por exemplo, aqui a parte que hoje agora é o poliamida e é a cola, né, termoativa aqui. E o filme vai aqui. Essa arte, ela já foi desenvolvida para dar mais, como é que diz, transpiração na camisa, né? Para respirar mais a arte. Perfeito. Então assim, mais uma informação. Então assim, dentro aqui da estratégia aqui no DTF, a gente pode utilizar também trabalhar um pouco mais a arte para que fique vazado e não ficar aquele negócio totalmente chapado, né? Assim, exatamente. Legal. Inclusive para quem já trabalha com serigrafia, que sabe muita questão de pontos e tal, isso é bem bacana, né? Então, acho que tá ok aqui.
pode ir diretamente o filme aqui ou precisa de um teflon, alguma coisa do tipo? Direto. Pode ir direto. Então o filme, no caso, como fosse um line aí, ele pode ir direto com a... E aí vamos trabalhar aqui, nesse caso aqui, está trabalhando só por 140 por 5 segundos, é isso? Exatamente. Esse conjunto, né, essa tinta, esse fio, chegamos nesse parâmetro e já... Top gostoso, pra falar a verdade, né? Aquele top quando a galera pega assim, isso aqui tem qualidade. Cara, perfeito, viu? Não vigorou muito, né? Puxou. E aí, deu para ter uma noção do que é essa tecnologia? Olha isso aqui, o toque é maravilhoso, né? E como já se passaram alguns dias desde que eu gravei com o Shishiro, né? Minha filha ficou utilizando essa daqui que vocês viram a gente estampando aí, né? Aqui ela tá mais ou menos com 7 lavagens, né? Desde aquele, sim, passaram-se alguns dias desde que eu gravei com o Shishiro, né? Mas tá simplesmente da mesma forma, certo? São só apenas 7 lavagens, mas está da mesma forma que a gente estampou lá no dia, né? Então, assim, realmente fica atento, o DTF é uma tecnologia que não é tão nova, certo? Mas no Brasil está chegando agora com os maquinários profissionais, como vocês viram, né? Então, assim, um maquinário realmente robusto, um maquinário que aguenta demanda, né? Então, que você possa adquirir ou terceirizar no metro, enfim, mas testa que de repente faz muito sentido aí para a tua empresa, tá bom? Então, deixa aqui embaixo os comentários, né? Se você quer mais detalhes sobre o DTF, porque a gente tem aqui a Sinetec à disposição, né? Agradecendo desde já aí a Sinetec por abrir as portas e mostrar passo a passo do que é o DTF, né? E eu prometo que no próximo não teremos mais problemas de áudio, tá bom? Então é isso, grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Ele já carrega aqui, né? O nosso próximo bate-papo vai ser diferente.